Mandamento oculto. Levanta-te. Levanta-te. Acontece que para você cumprir esse mandamento tem 3 condições anteriores. Uma delas é a prontidão. A outra é a audição. E a terceira é a submissão. Porque, olha, tem sempre uma voz falando, como falou: Adão, onde é que tu estás? Saulo, Saulo, por que me persegues? Ananias, Ananias, Noé, Noé, Lote, Lote, Jó. Vocês entenderam? O nome de vocês está sendo gritado em volta de vocês. Jesus, lá no Apocalipse, diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir, me convidar para entrar, eu entrarei, cearei contigo e farei morada em teu coração. Então, olha, o seu nome está sendo gritado. José, você precisa ter audição. Então, ouvidos de ouvir. Depois que você ouve, você tem que ter prontidão. Eis-me aqui, Senhor. Entendeu? E depois você precisa tirar a bunda da cadeira. É o levanta-te. Não é? Eis-me aqui, Senhor. Levanta-te e faz um barco de tal tamanho que vem um dilúvio aí que vai afundar tudo. Vai afogar tudo. Lote, eis-me aqui, Senhor. Levanta-te e vai para as montanhas que eu vou fazer vir fogo sobre essa cidadezinha aqui de Sodoma. Abraão, eis-me aqui, Senhor. Levanta-te e sai de Ur, da Caldeia, e vai para outro lugar, porque isso aqui vai virar um deserto. Saulo, Saulo, eis-me aqui, Senhor. Levanta-te e vá para a cidade que o Ananias vai cuidar de você. Ananias, eis-me aqui, Senhor. Levanta-te e vai até a rua direita cuidar do Paulo, porque ele é um vaso eleito para levar o meu evangelho a todas as nações. Entenderam? Então você precisa estar preparado para ouvir. Se não tiver ouvidos de ouvir, Deus vai ficar gritando à sua volta e não vai acontecer nada. Não vai adiantar nada, porque você vai ficar parado. Se você não tira a bunda da cadeira, não acontece nada. É o que você irradia com as suas ações, com os seus pensamentos e com os seus sentimentos que vai gerar a sua vida futura. A sua vida de hoje é o que você fez e foi no passado. Só que você precisa pensar no amanhã, mas com uma mente de futuro. Eu sempre fico imaginando, para vocês terem uma ideia, de pensar no futuro. Nós não vivermos de mente do passado. Proatividade. Um projeto que eu tenho. Já tem tempo, mas não consegui ainda. Agora, graças a Deus, já tenho na minha mesa, que uma especialista me arrumou, o desenvolvimento do feto. Eu sei que da concepção até os 3 meses, ele vai formando. Depois é só crescimento. Então, quando é que forma a boca? Mamãe falando com o filho. Filhinho, alma querida, agora você está formando a sua boca. Eu estou pedindo ao Pai que você possa ser abençoado, que tenha uma boca que fale as palavras de luz, as palavras de... Né? Filhinho, você está formando as suas mãos, que elas possam ser um canal de radiação, de energias para ser assim... Uma mãe grávida conversando com o bebê que vai nascer como um espírito eterno, sem falar de sexo. Né? Alma querida, conversando. É claro que a mente da mãe vai mudar e do filho também, só que isso é para o futuro. Clube dos intercessores, que nós vamos formar aqui. Pessoas rezando por outras pessoas. Falando no nível espiritual com outras pessoas. Não mais falando como eu estou falando com vocês aqui, mas falando de espírito para espírito. Criando um grupo de pessoas que façam isso. Isso é do futuro. Então, essa é a da obsessão na TV, mostrando tudo isso é futuro. Por isso que isso aqui se chama Espaço Fábrica do Amanhã. Nós estamos querendo fabricar o amanhã. É isso que todos vocês precisam fazer todos os dias, fabricar o amanhã. Vocês não precisam ser escravos dos que vocês foram até hoje, vocês podem se libertar. Né? Eu vim para que vos torneis livres. Disse o Cristo, para que tenhais vida em abundância, para que tenhais júbilo. Rejubilai-vos sempre, diz o Paulo. O que está à sua volta agora, incluindo aquilo de que você reclama, você atraiu para a sua vida. Então, olha, você atraiu a mulher de quem você reclama, a mãe, a filha, o filho, o parente e tal. Você atraiu. Agora, você atraiu porque você é bobo, porque você é tonto? Não, você atraiu porque você foi, lá no passado. Só ignorante. O que é ser ignorante? Ignorar, não saber das coisas. Então, fez sem saber. E aí, você pediu, Senhor, eu preciso de um exercício para desenvolver musculatura anímico-espiritual.
Tá bom, filho, você vai para academia então. Onde é que é a academia? Aí o planeta Terra. E lá tem equipamento adequado? Tem. Tem o João que eu vou pôr como seu marido. Vai ser uma barra para você levantar. Tem a Joaninha que eu vou pôr como sua sogra. Vai ser a sua bicicleta ergométrica. Eu vou dizer para você. Você, para fazer musculação, você precisa de pesos, tá? De pesos. Tem 2 pentelhos, que são 2 obsessores que estão lá no umbral, vão nascer como seus filhos. E você vai cuidar deles, tá entendendo? Vai levantar, que olha, quando eles estiverem bons, você vai estar com uma musculatura que vai ser uma beleza. Vai chegar saradão do lado de cá, entenderam? Então, nós estamos aqui, tudo isso, você atraiu para a sua vida, a gente pensa, eu atraí isso? Atraiu, e atraiu sabiamente, entenderam? É por isso que de tudo dai graças. E o que a gente faz? A gente xinga, a gente esperneia e cria mais energia negativa. Por quê? Porque você se sente mal ao invés de se sentir bem. Eu sei que você não gostou de saber isso e pensará, eu não atraí aquela pessoa, eu não atraí aquela doença, aquele problema, etc. Mas eu estou aqui assegurando de que sim, você atraiu. E esse é um dos conceitos mais difíceis de se admitir e compreender. Mas uma vez que você o aceite, ele modificará a sua vida. Isso é apenas uma parte do segredo. Eu pus aqui, você atraiu sim. E isso é a manifestação do amor de Deus na sua vida. Vocês entenderam? Será que vocês entenderam quando eu falei aquela história do tabagista, como é que ele vai reencarnar e que vai ter uma disfunção respiratória e tal, etc., que você atraiu aquilo? Dá para perceber que é o amor de Deus que está por trás? É para você deixar de ser tabagista, é para você se libertar, é para o pecado morrer, é para você ir a esferas superiores. Nas esferas superiores, o primeiro desejo já foi realizado, que é a união com Deus. Você está ali para fazer o que Deus quer. O segundo, que é de estruturação de tempo, olha que coisa fantástica. Você não fica à toa, seu tempo está preenchido. E o que é que você faz? A vontade de Deus. Fazendo o quê? Ajudando quem precisa. Quem está no plano espiritual superior não precisa da sua ajuda. Só para ajudar outros. Por quê? Porque lá você está no gozo do Senhor. Como está na palavra dos talentos, entra no gozo do teu Senhor. Não é uma festa no céu, em outro lugar qualquer. O gozo do Senhor dentro de você. Aquele gozo, por exemplo, que o drogadito busca, mas que está dentro dele, ele busca fora. Aí ele vai entender tranquilamente que nós estamos aqui para vivermos amando, para nosso amor, para manifestarmos amor. Você vai entender que você atraiu, isso pode modificar a sua vida. E eu escrevi aqui, isso é a manifestação do amor de Deus. O slide deles. Atente a um problema. A maioria das pessoas pensa no que não quer. Pensa e pensa muitas vezes no que não quer. Quem pensa no que não quer, atrai aquilo que não quer. Porque nós atraímos aquilo em que colocamos a nossa mente. É o que pensamos. É a reação à atração. É a conscientização. Eu colei aqui. Isso acontece para que você tome consciência. Você atrai o que não quer para quê? Para aprender a falar direito. Atente a um problema. A maioria das pessoas pensa no que não quer. Pensa e pensa muitas vezes no que não quer. Quem pensa no que não quer, atrai aquilo que não quer. Porque nós atraímos aquilo que pensamos. Para mim, a maneira mais simples de entender a lei da atração é enxergar-me como um imã. Todos funcionamos naturalmente como um imã. Como imãs. Sim, todos. Mas somos todos atraídos pelo grande imã. Funcionamos como imã só porque existe um imã maior do que nós, do qual nós somos parte. Krishna, o todo atraente, o todo atrativo. Cristo, Deus, é aquele que atrai tudo. Tudo vem de Deus, não é? A lei da atração diz que semelhantes atrai semelhantes, pensamentos atrai fatos. E aí eles colocam, o que você visualiza aqui, você acaba segurando aqui. Então você precisa saber o que você pensa, né? O nosso trabalho é pensar no que queremos e deixar isso absolutamente claro na nossa mente. A partir daí começamos a invocar a maior lei do universo, a lei da atração. Você atrai tudo aquilo em que pensa e você se torna aquilo em que pensa. É o processo de materialização e da conscientização. O universo inteiro antes era só um pensamento. Deus pensou e falou. Então a palavra é que trouxe a existência. Haja luz, e a luz se fez.
Haja o céu, as estrelas, Deus criou todo o universo, inclusive a nós, através da palavra e do pensamento. Nós somos pensamentos de Deus materializados, né? O nosso trabalho é pensar no que queremos e deixar isso absolutamente claro na nossa mente. A partir daí começamos a invocar a maior lei do universo, que é a lei da atração. Você atrai aquilo em que mais pensa, você se torna aquilo em que pensa. O princípio da lei de atração pode ser resumido em 4 palavras. Pensamentos transformam-se em coisas. A lei da atração é a maior de todas as leis, é a base de tudo. Atraímos para a nossa vida tudo o que plasmamos na nossa mente. E a gente tem que pensar no que quer e não no que não quer. Até quando nós rezamos falando o que não queremos, nós estamos fazendo uma coisa errada. Há muitos anos, eu estava fazendo um seminário na Fraternidade dos Discípulos de Jesus sobre oração, sobre a prece. E quando eu estava terminando, o presidente lá era o meu querido amigo Dorival Sortino. Quando eu estava terminando, eu disse, a prece das fraternidades, a prece que existia naquela época, ela está em desacordo com esses princípios que eu estou passando para vocês aqui. Por quê? O comandante Armon, que foi o criador da Fraternidade dos Discípulos de Jesus, o autor da prece, ele era militar. E tudo tem um momento adequado. Às vezes, a gente precisa de uma coisa num determinado momento que fica inadequada no outro momento. A prece das fraternidades, feita pelo comandante Armon, dizia assim, nosso divino mestre e salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos a mesma coisa. Deus nosso Criador, nosso Pai, né? Fortalecei-nos e amparai-nos a mesma coisa. Eu falei, a prece devia ser diferente. Não falar em lutar, mas falar outra coisa. Não falar contra, mas falar outra coisa. Não falar em dominar, mas falar outra coisa. O Dorival enfiou a mão no bolso e tirou um papel. A prece nova que já tinha sido escrita pelo comandante Armon, que estava no plano espiritual. E a prece nova diz assim, nosso divino mestre e salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Veja como fica diferente, né? É diferente lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Nós estamos falando do negativo. E é isso que fica na nossa mente. Então nós estaríamos ajudando em vez de, apesar da intenção. Então do lado de lá, é claro, mudou. Então agora é para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. E essa é a prece das fraternidades hoje. Cientificamente, todo o pensamento tinha uma frequência constatável nos simples eletroencefalogramas. Isso é interessante porque é um físico quântico que está falando, né? Pode-se medir essa frequência. Quando você fixa o seu pensamento em excelente saúde, no amor, na sua alma gêmea, na casa dos seus sonhos, com pessoas queridas à sua volta, em um carro novo, você sintoniza uma determinada frequência e emite sinais. Os seus pensamentos emitem um sinal magnético que atrai um sinal semelhante para você. Veja-se vivendo em abundância e você atrairá a abundância. Isso ocorre sempre com todas as pessoas. Mas como é que eu vou me ver vivendo em abundância se eu sou tão pobre? Afirmou a pobreza. Como é que eu vou ver isso com essa mulher do meu lado? Afirmou uma negatividade. Como é que eu vou ver isso com esse marido alcoólatra? Você afirma uma outra negatividade. Afirme o positivo. Agora, ele vai dizer mais adiante, né? Para o universo faz tudo com esforço zero. Nós é que achamos que não podemos. Por que o universo faz com esforço zero? Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para lá, ele passará. A fé que transporta montanhas, capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então vocês podem ir lá ler. O universo faz com esforço zero. Você precisa pensar no positivo. Por que somente 1% da população mundial ganha cerca de 96% de todo o dinheiro que existe? Você imagina que é por acaso? Não é por acaso. Os bem-sucedidos entendem a lei de atração que estamos apresentando a você. Eu coloquei aqui a mente universica, o perdão, o ressentimento, a culpa, etc. Por que você tem que estar em sintonia com o universo? Como é que você vai estar em sintonia com o universo se você afasta um pouquinho? Pensa na coisa positiva. Mas não basta isso, eles não colocam. Tá? Eles não colocam. Não basta isso.
Jesus diz assim, se você vai oferecer uma oferta no altar, ou seja, você vai fazer uma prece, por exemplo, e você se lembra de que alguém tem alguma coisa contra você, você está culpado. Vá primeiro se reharmonizar, porque culpado você inibe a entrada da bênção. Se você se lembra de que alguém tem alguma coisa contra você, se você tem alguma coisa contra alguém, se você tem ressentimento, você está afastando alguém. Você inibe a entrada da bênção. Então, primeiro se reharmoniza. Daí a necessidade do perdão, entenderam? Se você não faz isso, não adianta. Você precisa pensar no positivo e precisa ser positivo em todas as áreas. Senão você vai atrair, sim. Mas você vai atrair como quem? Você vai atrair aquela coisa que você pede, mas vem junto com o obsessor que está do seu lado, com o seu ressentimento. Então traz dor junto. As coisas vêm de acordo com o seu pensamento. É positivo e negativo? Por isso que Jesus diz assim, seja o teu falar sim, 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 não, sim, não. Não misture as coisas. E no planeta de provas e expiação, nós temos uma dificuldade de sermos afirmativos. Se eu falo assim, Antonieta, vamos assistir um filme? Vamos ao cinema? Não. Que filme nós vamos assistir? Primeiro tem que dizer um monte de não, para depois dizer sim. E outra coisa, a dificuldade. Eu pego e vou falar assim para vocês. Olhem bem no meu rosto agora, fiquem olhando para a minha cabeça. Margarida, eu te amo tanto, tanto, tanto. Para a gravação, né? Eu estou afirmando, mas com a cabeça eu estou negando. E pessoas que estão falando coisas, estão sempre negando com a cabeça. O mais interessante é vocês olharem para os políticos, viu? Então dá para ver. Isso é o que a gente chama de congruência. Você precisa ter congruência. Inteiramente você precisa ter congruência. A lei da atração não percebe se você julga que algo é bom ou ruim, ou se você não quer isso e quer aquilo. A lei da atração apenas responde aos seus pensamentos. Por isso, pare de pensar em desentendimentos, em doenças, em dívidas, em tristezas. Porque esses são os sinais que você está emitindo para o universo. Quando você se sente alegre, feliz, em todos os níveis do seu ser, emite os comandos de felicidade e alegria para o universo. Assim você receberá alegria e felicidade a cada vez mais. Então você pode mudar o seu humor mudando o comportamento. Mas para isso você precisa ter a vontade. Eu não posso explicar para vocês que eu teria que explicar. Quais as funções do físico, que é comportamento, físico e etérico. Etérico é energia. Do astral, que é a emoção, o sentimento. Do mental, que é o pensamento. E explicar que nós estamos acima de tudo isso. Muitas vezes a pessoa se confunde com a mente. A mente é um instrumento seu, não é você. O grande desafio é aquele desafio que os terapeutas aprendem, né, que eles acabam compreendendo, que é de criar o que se chama de observador. Você ficar acima de tudo isso. Como se você fosse alguém que está se observando. O que é que eu estou pensando? O que é que eu estou sentindo? O que é que eu quero fazer? Você ser dono dos seus atos, dos seus sentimentos e dos seus pensamentos. Quando você consegue controlar essas três dimensões, você controla a sua vida. Agora, quem é que vai controlar os seus pensamentos, as imagens mentais, o seu cineminha? Você ou os seus obsessores? Você ou aqueles que estão, ou as circunstâncias? E como é que você reage? Por incrível que pareça, as estatísticas dizem o seguinte: de toda a sua vida, uma série de fatores que a compõem são incontroláveis. Você não controla o trânsito, não controla o tempo, não controla a temperatura, você não controla a reação das pessoas que estão à sua volta. Você não controla a cara com que sua mulher levanta. Não controla o humor da sua sogra, o que ela gosta de você ou não, o que ela vai falar ou não. Você não controla. Não controla o que a sua mãe te diz, o que seu filho faz. Você não pode controlar. Todos esses fatores somados, eles somam 10% da sua vida. Os outros 90% da sua vida são constituídos das suas reações aos 10%. Vocês perceberam o poder que vocês têm? As suas reações aos 10%. Mas as suas reações aos 10% estão subordinadas à sua vontade ou a vontades externas? É aí onde vem a liberdade, entendeu? Vocês são seres livres? Somos seres livres? Ou a nossa liberdade está alocada, está presa a outra vontade? Eu tenho a minha vontade ou é uma coisa externa que me condiciona, que me faz reagir? A vontade é definida como a capacidade de fazer o que é certo,
fazer o que é conveniente. Você não precisa de que ninguém diga que você está errado. No fundo, você sabe. E você vai ter que ser treinado para desenvolver a vontade de fazer o que é certo. Você vai fazer isso. Ou você faz pelo amor, ou você vai fazer pela dor. Então você precisa se decidir. E você precisa decidir. Isso que eu tenho para falar eu acho muito importante. A que nível de terapia você quer se submeter? O que eu chamo de níveis de terapia a nível espiritual. Tem aquela que é primitiva. Até Jesus. Aquilo que semear, disto mesmo havereis de colher. É o olho por olho, dente por dente. É a dor, é o karma. É a lei de ação e reação. Na sua versão mais primitiva. Você faz, vai sofrer a consequência. Não importa se você sabia ou não sabia. Você vai sofrer a consequência para saber que não devia. Tem um livro de um cidadão, e ele fala que eles deixaram de colocar que as pessoas, eles não levaram em consideração as vítimas. E que, será que aquelas pessoas que participaram do Holocausto, que morreram, atraíram aquelas condições? Que crianças que são dizimadas atraíram essas condições? Os espiritualistas sabem que atraíram. Sabem que os judeus que morreram no Holocausto eram os mesmos judeus que, se vocês leem a Bíblia e vão verificar quando eles entraram na Terra Santa, o que eles fizeram? Eles abriam valetas para encher de filisteus que eles matavam nos campos de concentração. É uma coisa terrível. Todos eles comandados por quem? Por um camarada que era um sujeito extraordinário, que era o Davi, que era um grande general, que dizem que reencarnou para fazer com que os judeus resgatassem. E o Davi tinha um poder extraordinário. Quem foi o Davi? Adolf Hitler. Então, atrai. Para quê? Para tomar consciência. Você faz, paga. Aquilo que semear, diz tu mesmo havereis de colher. Se semeia na carne, colhe corrupção. Semeia no espírito, colhe vida eterna. Então, o que acontece? Veja, eu disse que os hebreus vieram do planeta Capela e eles eram lá segregacionistas. Até hoje, eles não conseguiram superar o que eles trouxeram da Capela. Porque depois eles foram dizimados, foram misturados com o mundo inteiro. Para quê? Para conseguir ficar com os outros. Tanto fizeram que acabaram voltando e fundaram o Estado de Israel. Estão lá, brigando até hoje. Veja como às vezes é preciso que você vá, muitas vezes, tendo a mesma aula. Por quê? Deus não tem pressa. As leis são perfeitas e tudo vai chegar lá. Todos vocês vão ser, agora não são mais Espíritos Santos, né? São Cristos Solares, né? Que beleza. Ficaram felizes de serem Cristos Solares, né? Eu disse que estava falando dos 3 níveis de terapia a nível espiritual, né? Terapia espiritual. O primeiro deles é esse, você semeia, tem que colher. O segundo é depois de Jesus, ele veio dizer assim, olha, se vocês prestarem atenção, agora que vocês já sabem um pouquinho mais, vocês não precisam ficar sofrendo. Faça como Pedro, que diz que morre todos os dias para renascer no Senhor. E o que diz isso? O próprio Pedro aqui escreveu, o amor lava a multidão de pecados. Então vocês podem usar agora uma outra terapia, que ao invés de ser a terapia da dor, usa a terapia do suor. Que terapia do suor é essa? A terapia do serviço ao semelhante. Trabalha pelo próximo. Olha, e por que você trabalhando pelo próximo você se limpa? O que são as doenças? Eu disse agora há pouco. O fumante que nasce com asma brônquica, o que nasce com tuberculose, com uma disfunção respiratória qualquer. Ele semeou isso, ele atraiu isso. Então a doença é a consequência do passo errado do passado. Mas a doença, né, ou seja, o pecado, o salário do pecado é a morte. O pecado tem que desaparecer, tem que morrer, porque você é um Espírito Santo. Você tem que se livrar dele. O que significa você se livrar dele? Você tem que mudar o seu comportamento e se livrar das consequências do pecado. Aquilo que semeia, você tem que colher. E como é que você se livra das consequências desse pecado? Está no perispírito. Então agora vamos fazer uma brincadeirinha aqui. Está lá no perispírito. Você está mão à beça. Aí você está lá no plano espiritual, você chegou do lado lá, está bombardeado. Você não pode participar do festim de bodas. A palavra do festim de bodas, o camarada está lá, na festa, de repente ele é expulso porque ele está mal vestido. Não está com a roupa adequada. A roupa adequada significa perispírito perfeito, para essas regiões superiores. Aí você vai... Reencarna para limpar.
Aí você, de repente, está com um problema aí qualquer, você começa a sentir um mal-estar, vai no médico. Vamos admitir que fosse outro médico, né? Não os médicos que ainda estão presos a isso. A própria medicina está mudando radicalmente, né? Mas você vai ao médico. Aí o médico pega e vai examinar você. E se for na medicina, ele vai dizer, olha, você não tem nada. Você precisa procurar um terapeuta, alguma coisa assim. Vai dizer que não tem nada. A pior coisa que o médico pode fazer é isso. As pessoas chegam aqui bombardeadas e bravas, né? Alguns médicos dizem, eu estou aqui porque o meu médico mandou, disse que o meu caso emocional não é da área dele. Mas o pior é quando o médico diz assim, você não tem nada. Não tem nada, está tudo muito bem. Como está tudo bem se eu estou desgraçado da vida? Aí alguém pega e manda, e ele vem. Resultado. Aqui na clínica aparecem mais as mulheres. As mulheres dizem, doutor, eu estou com um problema, eu não sei o que está acontecendo comigo, queria que o senhor me ajudasse nisso. Quando chega o homem, ele chega assim, pois não, o que é que eu posso ajudar? Não sei, o meu cardiologista que mandou falar com o senhor. Quer dizer, os machos são muito tontos, não tem humildade que tem as mulheres, né? Mas vamos admitir que o médico tivesse já esse alcance, que a medicina vai ter, né? Eles já estão caminhando. Então o médico diz, vou te passar na ultrassonografia perispirítica, né? Um aparelho de ultrassonografia perispirítica. E parece lá, olha só. E vamos admitir que esse médico seja o médico também mestre, né? A medicina antigamente era exercida por sacerdotes. Os sacerdotes eram os médicos eram sacerdotes. Estava tudo misturado, né? Que esse médico seja ainda daquele tempo, ou senão do futuro. A ultrassonografia perispirítica, olha só. Você está com uma mancha no perispírito aqui na altura do pulmão. Outra na altura do estômago. Você está com outra aqui na altura dos órgãos reprodutores. Se você é mulher, né? Doutor, e como é que eu posso fazer para me tratar? Você que sabe. Então você tem várias coisas que você pode fazer. Olha, aqui, esse negócio do seu pulmão, a gente pode resolver com um câncerzinho no seu pulmão. Vamos arrumar um câncer para você, e você vai ficar com câncer do pulmão, e aí você vai ficar, isso quando descer, você vai ficar com o perispírito bom. Você pode até morrer disso, mas não importa, né? Isso aqui é transitório mesmo, nós estamos tratando do espírito. Agora, essa história aqui, minha querida, dos seus órgãos reprodutores, vamos dar uma endometriose, ou se não um mioma uterino, ou se não um ovário policístico, uma coisa qualquer, e essas energias negativas todas vão descer para o seu corpo físico. E você vai ficar com o perispírito bonitinho. Doutor, tem outra saída? Não tem isso? Tem. Como é que eu faço? Suor. Você não sabe como o suor é uma beleza para tratar perispírito, viu? Como assim? Você sabia que existe uma lei que aquela energia que você dá para o seu semelhante, ela é reposta em você. Mas ela é reposta num grau superior àquele que você deu. Então, veja só, se você começar a dar passes, olha só, cada vez que você usar o seu corpo para canalizar energias, as energias que você canaliza dos espíritos vão às suas juntas. Depois a sua energia vai ser reposta. E ela vai ser num grau superior. Sempre 1,1, 1,2, 1,1, 1,1, 1,1. De repente essas manchas vão desaparecer. Nossa, doutor, que interessante, já dá trabalho. Tem alguma... meu filho, já te falei a terapia de nível 1 e de nível 2. Mas tem outra? Tem, a de nível 3, agora já é possível. No tempo do Cristo, ele trouxe a de nível 2, o amor lava a multidão de pecados. E ele falou da de nível 3, a de nível 3 é a que viria e que está começando agora. São coisas fantásticas que você pode fazer. Com o quê? Eles dizem isso no segredo, quando eles falam da visualização. O Cristo diz assim, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Ele estava falando da nova era. E por que ele fala no futuro? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Por que ele fala no futuro? Ele estava apontando para a nossa época. E como é que eu posso me libertar? Meu filho, você se liberta se você se dispõe a servir. Como é isso? É que você foi criado para obedecer. Você não foi criado para fazer sua vontade. Você foi criado para fazer a vontade de Deus. Fazer sua vontade, você nunca faz, porque ela não existe. O que existe é o seu desejo. A sua verdadeira vontade, que é de nível espiritual, é servir a Deus. Enquanto você quiser falar, eu faço o que eu quero, o que me dá na cabeça, você está fazendo uma infração à lei de Deus. E isso causa doença. Mas como é que eu faço? Então você, se é criança, obedeça a seus pais. Se é adulto, obedeça a autoridade. Se tem maturidade, obedeça a Deus. Obedeça a tudo aquilo que é comando para o seu bem.
Não podeis servir a dois senhores, ou serve a Deus ou ao mundo. Se você não está servindo a Deus, não é a você que você está servindo, é ao mundo. E você está criando uma semeadura que vai te trazer sofrimento. E essa história da verdade, como é que eu faço? Você não sabe como funciona o pensamento, o sentimento e o comportamento. E mais ainda, aquilo que você pensa, você atrai para você. Comece a mentalizar, servir ao mundo e servir a Deus de uma maneira fantástica. Por exemplo, um dia eu estava atendendo uma senhora que tinha útero endometriótico. E ela não conseguia engravidar. E tinha um monte de cisto de ovário, não conseguia engravidar. E eu fui para casa angustiado, porque eu queria ajudar aquela mulher. Ela queria tanto ter filhos. E eu pedi para ela, olha, pense bem, que você pode estar tendo agora o chamado a cuidar dos filhos que não são seus parentes e tudo, né? E ela, mas eu queria tanto ter filhos. E eu fui para casa e comecei a rezar, meu Deus, me deixe descobrir qual é a função cósmica do útero, que eu vou ajudar aquela mulher. Tenho consciência disso. Se eu sei qual é a função cósmica de um órgão, eu posso mudar esse órgão. E aí eu fui tomar banho, e dentro, cada vez que eu vou tomar banho, eu rezo, né? Isso já há uns 50 anos, né? Entro no banho pedindo a Deus que me limpe materialmente e me limpe também espiritualmente. Então, o entrar no banho já é como se fosse uma espécie de sinal, abrir para o plano espiritual. Eu entrei, fiz a minha prece para tomar meu banho e comecei, de repente eu estava chorando. Estava chorando porque eu via, né, uma mulher e um homem, a mulher sentada no colo do homem, numa posição de sexo tântrico, né, um de frente para o outro. Chakra básico com básico, esplênico com esplênico, gástrico com gástrico, cardíaco com cardíaco, laríngeo com laríngeo, frontal com frontal, né? E eles se abraçando. Uma luz saindo do corpo da mulher, era um óvulo. Uma luz saindo do corpo do homem, entrando no corpo da mulher, um espermatozoide. E essas luzes se aproximando. Uma luz descendo do alto e encontrando as três luzes, e formando uma só. E essa luz migrava no processo de nidação, de aninhamento no útero. Ia no útero, mas como se o útero estivesse aberto para receber aquela luz e expandi-la. E aí eu comecei a levar trancos, né, dentro do chuveiro, ia chorar, porque eu sentia os trancos que aquele útero tinha levado nas encarnações anteriores. Cada vez que essa luz chegava lá, ela era arrancada nos abortos que aquela mulher havia feito. E o que ela estava fazendo agora é como se o próprio útero fosse se rebelando. Eu não quero mais, eu vou endurecer. Não quero mais saber disso. Por quê? Você atrai aquilo em que você põe a sua mente. Você tem útero não para gerar, então o útero não vai gerar. Ela tinha atraído isto. Eu falei, como é que eu faço para mudar isto? Ela tem que agora pôr no inconsciente dela, na alma dela, que útero é algo para gerar. Isso é, conhecereis a verdade e ela vos libertará. O poder do pensamento. Depois que eu me encontrei com ela, eu disse, você vai fazer o seguinte, né? Aquilo que você pensa com intensidade, o seu inconsciente toma como verdade. Entenderam? A outra coisa também, com o conhecimento que nós temos da verdade, nós podemos mudar o tempo, podemos mudar tudo, porque no plano espiritual tudo é diferente. Então, pedi para ela, né? Pense que quando você sonha, por exemplo, e você acorda de um pesadelo, você está ofegante e às vezes até transpirando, era uma mentirinha, era só uma imagem. Não era real, como o real nosso aqui. Mas para o nosso inconsciente é real. Quando você pensa em alguma coisa com intensidade, aquilo é real para o seu inconsciente. Então você vai fazer o seguinte, imagine que você está no colo do seu marido, penetrada, quieta, e que uma luz sai do seu corpo, e a outra do corpo dele, e uma outra que desce do alto, essas três se encontram. Essa luz vai para o seu útero, depois de algum tempo sai, faz um parto, e você entrega esse bebê para o universo. Só que você vai fazer assim, né? Inspire pensando nas três luzes e no encontro delas. Expire colocando no útero. Depois inspire novamente, já se passaram 9 meses entre uma inspiração e outra. Você está tirando o seu bebê mental, virtual. Põe no seu braço, expire entregando para o universo. Essa mulher tem bebê hoje. Né? Voltou. Vocês precisam ver os casos que estão acontecendo de pessoas
fazerem regredir tumores, fazerem uma porção de coisa com os procedimentos mentais que nós temos ensinado. Tal. Esse processo que eu fiz uma vez num seminário lá no Flor de Lis, e expliquei que todos nós temos o masculino e o feminino. Né? O homem tem o feminino em si e a mulher tem o masculino em si. Você não precisa de pensar num parceiro, você pode colocar uma pessoa ideal, você está mentalizando com você. Mas se você é casado, você pode imaginar a sua parceira. Se os dois fizerem juntos, estarão fazendo melhor ainda. E aí aconteceu uma coisa fantástica lá no seminário. Vocês nem imaginam o que aconteceu. O mais interessante é que lá em cima do retiro tem uma colônia espiritual, né? O Hospital Flor de Lis. E as pessoas que vão lá veem toda a movimentação que acontece lá quando nós fazemos um seminário com as energias que são fornecidas para o Hospital Flor de Lis. Então eles verificaram que houve uma movimentação muito grande, porque me haviam perguntado: o que acontece com esse bebê que eu ofereço para o cosmos? Isso é energia. É uma energia que o plano espiritual vai aproveitar para fazer trabalhos lá, às vezes trabalhos de cura. E a outra coisa muito importante é que o útero é, no universo, o lugar onde há mais energia. É o órgão mais energetizante que tem. E vocês sabiam, dentro do útero, quer dizer, você coloca lá 2 sementinhas, o que acontece daí? Esse bando que está aqui, né? Todos vocês são oriundos de útero. Dentro do útero, a gente diz assim, que nós temos 7 cores e que o negro é negativo. O negro, a cor negra, o negro como alguma coisa negativa. Mas o negro veludo, ou seja, o veludo negro, é a cor mais energetizante que tem. E o negro veludo é a cor do interior do útero. É a escuridão aveludada, é um veludo. Tá? Então, quando você faz isso, você fornece muita energia para o plano espiritual. Tá? Uma espécie de útero mental, que você seja homem ou seja mulher. E o que aconteceu lá, e que foi surpreendente, é que os homens que estavam lá foram aqueles que experimentaram mais reação energética. Nossa, né? O susto que eles levaram. Os homens! Não é? Então, o homem não tem útero. A nível material, não, né? A nível biológico, não, mas a nível espiritual, é interessante. Eles sintonizaram muito mais a energia do que as mulheres, os homens, que não são, senão mulheres reencarnadas, né? Às vezes eu brinco dizendo, eu acredito demais no futuro, por causa das mulheres que estão, se nós formos fazer uma estatística aqui, nós vamos verificar que há mais mulheres do que homens. Eu vou ver nas 3 primeiras fileiras. Nossa, a primeira perdeu as mulheres, né? Tem 2 homens e uma mulher. Mas na segunda tem 4 mulheres, um homem, 3 mulheres, um homem, 3 mulheres, um homem e uma mulher. Nossa, lá atrás deu um empate, 2 homens e 2 mulheres. Mas é sempre 4 mulheres, 4 mulheres, 4 mulheres. É sempre mais mulher do que homem, onde tem qualquer evento de crescimento espiritual. Há sempre mais mulheres do que homem. Se vocês forem num campo de futebol, tem mais homem do que mulher, né? Se for num boteco, tem mais homem do que mulher. Né? Um dia, se vocês querem aparecer no seminário que nós vamos fazer no fim do mês, aí nós vamos falar do masculino e do feminino, essa criatividade e tal, e vamos falar também do macho besta, que acontece. O macho besta é aquele que diz, eu faço o que eu quero. E o macho besta não é homem biologicamente, não. Está cheio de macho besta aí vestindo saia, tá? O desenvolvimento consciente da vontade, eu escrevi aqui. A lei de atração não percebe se você julga que algo é bom ou ruim, ou se você não quer isso e quer aquilo. A lei da atração apenas responde aos seus pensamentos. Por isso, pare de pensar em desentendimentos, etc. Pense só no positivo. Quando você se sente alegre, feliz, em todos os níveis do seu ser, emite os comandos de felicidade e alegria para o universo. Assim receberá alegria e felicidade cada vez mais. Quando você está olhando para alguma coisa, deseja e diz sim, naturalmente você está ativando um pensamento, emitindo uma vibração. A lei da atração responde a esse pensamento, trazendo-lhe essa coisa. E quando você olha para algo que não deseja e grita dentro de você um não, de fato não o repele, ao contrário. Você ativa o seu pensamento e a lei da atração alinha essa coisa com você. O mais interessante de tudo é que isso às vezes acontece de imediato, né?
Porque você fala alguma coisa, você está conversando com alguém, de repente as pessoas fazem, ao invés de falar, não, não é assim e tal, ela fala assim, não! Fala de uma maneira tão esganiçada ou não, que você mesmo já vai para trás, não é isso? E quantas pessoas, antes de dizer um sim, falam um não, e um não desse jeito, né? A lei da atração está sempre funcionando, acreditando-se nela ou não, ela está sempre funcionando. E aqui eu pus do lado o desenvolvimento consciente da vontade. O que eu falei que você tem que controlar o pensamento, o sentimento e o comportamento. Você faz isso como? Desenvolvendo a vontade. A vontade é o atributo mais elevado do espírito. Abaixo da vontade está o amor universal. E abaixo do amor universal está a sabedoria. E tudo isso está relacionado com os nossos corpos. A sabedoria está relacionada com o corpo mental, que é o do seu conhecimento. O amor universal com o seu corpo astral, que é dos desejos. O desejo precisa se transformar em amor. E a vontade está relacionada com a ação. A ação precisa ser dirigida pelo Espírito para ser feita da maneira adequada. Se você está observando ou imaginando alguma coisa, está ativando a lei da atração. Quando você se lembra de algo do passado, também ativa a lei da atração. O mesmo acontece quando projeta o seu futuro. E a lei da atração, que é a mais poderosa do universo, responde ao seu pensamento. A lei da atração é a mais poderosa. Mas o que é poderoso em nós? O passado. Como eu brigo para as pessoas. Por isso que eu fiquei aqui o dia inteiro falando sobre proatividade. Como é que você faz metas? Como é que projeta-se para o futuro? Você vai atrás do que você quer. Pare de pensar no que você não quer e pare de ficar falando das experiências negativas do passado. O que você quer realmente? E qual o caminho para você chegar lá? Você precisa dirigir, você precisa dirigir olhando no para-brisa e não no retrovisor. Se você dirige olhando para o retrovisor, você vai bater em alguma coisa, você não está olhando para frente. Agora tem gente que só dirige e parece que só dirige pelo retrovisor, né? Vive dando trombada na vida. Criações estão sempre ocorrendo no universo. Toda vez em que alguém pensa muito sobre um assunto, ou tem ideias repetidas, está em franco processo de criação. Desses pensamentos, algo físico se manifestará. A lei da atração dali tudo que você menciona na sua fala, e tudo em que foca o seu pensamento. Portanto, você está criando situações agradáveis ou desagradáveis, constantemente. Tudo, aí veja o estudo de Paulo de Tarso, né? Precisa verificar. Por que eu pus aqui tudo de Paulo? Que o Paulo diz assim, tudo aquilo que for elevado, que for poderoso, que for espiritual, que for suscetível de edificação, que for bom, que for, sobre isso falai, sobre isto pensai, ocupai-vos disso. Não mereço mal consideração de vossa parte em tempo algum. Depois eles dizem que isso aqui é segredo, né? Segredo de polichinelo. O cara conta aqui o caso do curso que ele tinha, né? E que tinha um aluno gay e que se queixava demais de como é que ele era discriminado, tal, etc. E como é que ele ensinou para o camarada a pensar positivamente. Que as pessoas iriam tratá-lo bem, que ele não precisava pensar naquilo. Pensar negativamente. E como é que ele começou a mudar completamente a vida dele. E aí o outro diz assim, quando enxergamos as situações de uma perspectiva positiva, tendemos a atrair pessoas, circunstâncias e eventos positivos. Quando enxergamos as coisas de modo negativo ou estamos irados, atraímos pessoas iradas, rudes, ameaçadoras e atraímos eventos negativos. Só que aqui eles colocam isso, quer dizer, isso é um desafio para quê? Para você mesmo no lugar onde você seja desafiado a ficar irado, você manter a serenidade. Você foi atraído para aquela favela, veio um camarada aqui do Rio de Janeiro, um rapaz do Rio de Janeiro, doutor, pelo amor de Deus, me ajuda, senão eu vou morrer. Você vai morrer por quê? Porque eu já matei um. E lá, se eu continuar lá, eu vou morrer. Aquele ambiente. Ele saiu daquele ambiente e veio para São Paulo. Mora em São Paulo agora, para poder ser ajudado. Porque é aquela história de viver no morro lá e saber que se faz alguma coisa, vai ter que fazer parte. Diz, não. Aí a gente sabe, então eu fiquei sabendo. Se o camarada fez estupro, é o pessoal do morro que mata, mas a polícia sabe. Então, se o tiro é no peito, o cara fez tal coisa. Se é na testa, ele fez tal coisa. Então a polícia chega, tiro no peito, então esse foi estuprador. O próprio morro executa. E tem todo um contexto lá. Ora, qual é o desafio de quem nasce num ambiente desse? Atraiu. E qual é o desafio? É se colocar acima de. Aí é o desafio da vontade.
Entenderam? É o desafio de você desenvolver a vontade. Eu vou ter um comportamento aqui em que eu transforme isto. Eu tenho uma amiga, que ela é antroposofista, né? Ela tem um trabalho que faz, parece que na favela Monte Azul, e que é um trabalho de esclarecimento, uma coisa maravilhosa. Tem tanta gente trabalhando em favela, trabalhando em morro, fazendo coisas fantásticas, que isso é amor ao próximo. Você atrai todas as suas experiências, consciente ou inconscientemente, pelo fenomenal poder da sua mente e das suas emoções, que funcionam sem parar, diuturnamente. Muito obrigado, que Deus nos abençoe a todos.